Oi, primeiro ano, olha eu aqui de volta. Bom, espero que vocês tenham entendido a aula sobre humanismo, certo? Quem não entendeu pode ou ver o vídeo de novo, ler de novo o livro, certo? Ou me fazer perguntas, tá? Manda pergunta por e-mail para mim, por favor, certo? Porque eu acho que vocês entenderam tudo, né? Ninguém fala nada. Mas vamos lá, ó. Agora, exercícios de aplicação, eu vou corrigir comentando, tá bom? Página 34, os exercícios de aplicação. Página 34, módulo 13, tá? Do livro. Com a Revolução de Aves, Portugal superava a Idade Média, sob a proteção do chefe do exército, o condestável Nuno Álvares, e organização de João das Regras. O reino português entrava em uma nova era. A nobreza submetia-se ao trono e o monarca defendia os interesses dos grupos mercantis. A aliança rei-burguesia consolidava-se com a centralização do poder e com a criação de condições favoráveis para a expansão do comércio. Abria-se o caminho para as grandes navegações lusitanas. Considerando o cenário histórico descrito pelo fragmento, assinale V para verdadeiro e F para falso. Durante todo o período registrado pelo texto, a arte portuguesa conviveu com o trovadorismo, o humanismo, o renascimento e o romantismo. Do que vocês aprenderam? É verdadeiro ou falso, gente? É falso, né? Na verdade, ó, trovadorismo e humanismo, sim. Renascimento e romantismo já foi mais para o século, as grandes navegações, né? Foi mais ou menos século XVII, né? Renascimento e romantismo. Então já passa já passa aí o Renascimento, ainda pega um pouco do século XV, XVI, o romantismo já é mais tarde. Então, não, é só entre o trovadorismo e o humanismo. Falso, tá? Durante o período que antecedeu as grandes navegações, destacaram-se dois cronistas de Portugal que registraram em suas obras feitos portugueses, Luís Camões e Gregório M. Guerra. Também não. O Gregório é do século XVII, né? Camões é ali no período classicismo. Não é, gente, tá bom? Falso. Ó, eu quero que vocês entendam que nossa matéria é muito, não é só literatura, é literatura e história também, tá? Então, é legal que vocês pesquisem sobre as épocas, certo? De cada escola literária que a gente estudar. Por isso que eu sempre passo contexto histórico, por conta disso, mas em história vocês devem estar mais ou menos no mesmo período, tá bom? Se não estiverem, por favor, leiam a respeito do assunto. Agora, a terceira. Um historicista e um autor teatral enquadram-se culturalmente nesse cenário, influenciando e sendo influenciados por ele. São, respectivamente, os humanistas Fernão Lopes e Gil Vicente. Verdadeiro. Lembra que o Fernão Lopes era o historiador? Ele fazia historiografia. E o Gil Vicente é o pai do teatro popular, que nós também vimos antes. Então, essa é verdadeira, tá bom? A expansão lusitana, a que se refere o texto, segundo o parágrafo, por razões econômicas, só viria a se concretizar durante o século XIX? Né? Nós vimos que durante o humanismo, o que acontecia? Que a economia, certo? O mercantilismo estava começando. Então, não é no século XIX, já foi bem antes disso. Falso. A nova era aludida no fragmento é apenas força de expressão, pois a seguir lê-se que a monarquia continuava a submeter a nobreza e ignorar econômica e politicamente? Falso, não. A nova era é o que está falando aqui, certo? Então aqui fica falso.
falso. Aí eu rio isso aqui, né, gente? Falso. Falso. Somente essa é verdadeira, tá bom? Vamos lá para 2. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta. Oferece-nos o retrato soberbo de uma sociedade em transformação. Retrato multifacetado, em que são evidenciados fatores dinamizadores. Retrato em que não há só indivíduos, mas massas. Em que não há só ditos e feitos de heróis, mas vozes da opinião pública e grandes movimentos que se propagam como ondas. Ó, gente, nós temos que assinalar a alternativa correta. O texto refere-se a Fernão Lopes, cronista à moda da historiografia portuguesa? O que vocês acham? Essa daí já é. Gente, o Fernão Lopes, certo? Ele fazia historiografia de uma forma crítica, certo? Lembrem-se que durante o humanismo é o homem que é o centro de tudo. O homem começa a raciocinar, certo? Não é só as doutrinas da igreja que vem e ele aceita, não, ele começa a ser crítico, entendeu? Então, a historiografia de Fernão Lopes, ela era crítica também, ela colocava para as pessoas, na história do que acontecia no reino, história tanto de pessoas simples quanto de pessoas poderosas, certo? Então, já a primeira, tá bom? Agora vamos ver. O texto refere-se a Fernão Mendes Pintos, figura prominente da cultura portuguesa medieval? Não. Certo? É Fernão Lopes. Lembra que nós estudamos ele agora no humanismo. O texto indica a principal característica do autor, a inclusão do povo como figura predominante? Também não. Certo? Ele está falando aqui sobre o retrato da sociedade, certo? A principal característica indicada no texto é a visão das classes mais abastadas em Portugal da Idade Média? Também não. O comprometimento emocional do autor do texto é evidente ao referir-se aos grupos financeiramente privilegiados? Também não, certo? Vamos lá. 3. O período humanista correspondente basicamente ao século XV, uma das épocas mais conturbadas da história portuguesa. Entre os fatos e as grandes transformações que marcam esse período, pode-se destacar a expansão ultramarina deflagrada ainda no reinado de Dom João I. Leia o texto a seguir de Fernão Lopes, autor humanista e considerado fundador da historiografia portuguesa. Olha aqui o Fernão Lopes de novo, gente. Na verdade, nós já lemos esse texto, certo? Quando nós vimos o capítulo sobre o humanismo. O cerco de Lisboa. Andavam os moços de 3 e de 4 anos, pedindo pão pela cidade, pelo amor de Deus, como lhes ensinavam suas madres, e muitos não tinham outra coisa que lhes dar senão lágrimas, que com eles choravam, que era triste coisa de se ver, e se lhes davam tomando pão como a nós, havia-no por grande bem. Desfalecia o leite aqueles que tinham criança a seus peitos, por míngua de mantimentos, e, vendo lazerar seus filhos, a que acorrer não podia, choravam a miúde sobre eles a morte, antes que a morte privasse da vida. Muitos esguardavam as preces alheias com chorosos olhos, por cumprir o que piedade manda, e não tendo de que lhes acorrer, caíam em dobrada tristeza. Ora esguardai, ora vigiai, certo? Como se fosseis presentes uma tal cidade, assim desconfortada e sem nenhuma certa fiuza de seu livramento, como viveriam em desvairados cuidados quem sofria ondas de tais aflições. Ô geração que depois veio, povo bem-aventurado, que não soube parte de tantos males, nem foi quinhoeiro de tais padecimentos. Assinale a única opção incorreta, gente, de acordo com o texto, é incorreto, tá bom? O cerco de Lisboa, fato retratado no texto, é um episódio da guerra entre Portugal e Castela em 1384, durante a Revolução de Aves? É sim.
Na verdade, o cerco de Lisboa é um fato retratado da Guerra de Portugal e Castelo. Nós vimos isso. B, com a intenção, então, essa aqui está correta, tá? Está correta. Com a intenção de sensibilizar o leitor, o cronista descreve o sofrimento dos mais indefesos habitantes da cidade, a crianças e suas mães. Tá certo. Na verdade, nossa, gente, meu C tá péssimo. Eu não tenho coordenação, ó. Então, a intenção dele é sensibilizar, sim, o leitor. Falei para vocês sobre isso, né? O que ele queria? Ele queria retratar, mas de uma forma que ele mostrasse o que estava acontecendo, não só de grandioso, mas de pequeno, de ruim, queria sensibilizar, queria fazer as pessoas pensar, certo? C. No terceiro parágrafo, o autor se dirige aos leitores que pertencem a gerações posteriores ao cerco de Lisboa? Sim. Olha só, ou a geração que depois veio, povo bem-aventurado. Então ele fala assim, certo? O verbo esguardai intensifica o realismo da descrição. Os leitores são convidados a visualizar a cidade como se estivessem presentes e assistissem como testemunhas cenas terríveis descritas no texto. Sim. O que eu falei que é esguardar? É vigiar, certo? Então, ele queria intensificar o realismo da descrição, para que as pessoas vissem aquilo que estava acontecendo, aquilo que foi descrito naquela hora. Seguindo a mentalidade medieval, o autor focaliza nesse fragmento os grandes homens, os reis e os nobres, cuja idealização reunia força, caráter e heroísmo? Não. Então, essa é incorreta. O que o texto fala? Fala de gente simples, gente. De pessoas simples. Não é de grandes homens, dos reis, tá bom? Bom, aqui fica a nossa correção, certo? E eu espero que vocês façam tudo o que eu pedi. Vocês têm que assistir a um filme, vocês têm que me mandar uma resenha e vocês têm que fazer os exercícios, tá bom? Então, beijinho e até a próxima.